portuguesa. Qual será o assunto da nossa aula de hoje? Sinais de pontuação. Mas antes de Tia falar sobre esse assunto, nós vamos ver o nosso texto. Olha só o nosso texto, gente. Fala de viver em sociedade. E o que é viver em sociedade? Viver em sociedade, gente, é a gente respeitar o próximo, respeitar o coleguinha na hora de brincar, respeitar o coleguinha na escola, respeitar o coleguinha na hora das brincadeiras que a gente está brincando na nossa rua. Isso é viver em sociedade. Por quê? Porque todos nós, né? Eu, você, papai, mamãe, todos nós temos direitos e nós temos deveres a ser cumprido, certo? Então é importante que a gente respeite o espaço de cada um, o espaço do meu amiguinho, o meu espaço, o espaço da mamãe, o espaço do papai, certo? E no nosso texto de hoje, né, que a gente vai estudar, está falando sobre isso, do respeito com o próximo, de viver em sociedade, em saber brincar sem estar brigando. Então, quando vocês lerem o texto bem direitinho, vocês vão ver o que é viver em sociedade, tá certo? Mas também, dentro desse texto, nós vamos ver alguns sinais. Para que eles servem? Os sinais, eles servem para quê, gente? Para a gente fazer uma boa leitura. Se eu leio, por exemplo, assim: sociedade é um conjunto de pessoas organizadas que sugere alguns padrões, sem ponto, sem vírgula, sem nada. Alguém entende alguma coisa? Não, né, gente? Então, os pontinhos, né, os sinais gráficos servem para isso, para a gente aprender a ler com pausa, quando for pergunta, ler a pergunta corretamente, a exclamação, quando a gente falar claramente, para que a pessoa entenda. Se eu ler um texto que não entendo, que eu ler corrido, sem ponto, sem vírgula, ninguém vai entender, tá certo? Então é correto, na hora da leitura, a gente ter o quê? Respeitar os sinais de pontuação. Então eu trouxe alguns sinais aqui, ó. Eu trouxe o ponto final, trouxe o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, a vírgula, dois pontos, travessão, a aspa, o ponto e vírgula e a reticência. Então, todos esses pontinhos aqui é importante na hora da leitura. Se eu digo assim: eu vou à rua, terminei a frase, né? Eu vou à rua. Mas se eu quiser passar esse pontinho para uma pergunta: você vai à rua? Já mudou o sentido da frase, né? Por quê? Porque eu estou perguntando. Então, se eu digo assim, ó, eu vou à rua, então eu vou usar qual pontinho? Ó, eu vou à rua. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou afirmando que eu vou à rua. E eu terminei a frase, então eu vou usar o quê? O ponto final. O ponto final vai indicar isso, vai indicar o final da frase. Agora, se eu perguntar assim: eu vou à rua? Aí eu vou usar o que no lugar desse pontinho aqui? Vou usar a interrogação. Por quê? Porque eu estou usando o quê? Fazendo uma pergunta. Mas eu quero transformar essa frase em uma admiração, em uma alegria. Eu vou à rua. O que é que eu vou usar aqui? Vou usar o pontinho de exclamação. Vejam só, numa frase só, eu coloquei o pontinho final, coloquei o pontinho de interrogação e coloquei o pontinho de exclamação. E vocês observaram que essa frase mudou um pouquinho, né? Quando eu digo assim: eu vou à rua, então eu afirmei que eu ia à rua. Eu vou à rua? Então eu fiz o quê? Eu fiz uma pergunta. Eu vou à rua, então eu fiquei o quê? Fiquei alegre porque eu vou para a rua. Então o pontinho de exclamação serve para isso. Ele indica admiração,
indica alegria. Então, toda vez que a gente usar esse pontinho aqui, ó, a gente tem que dar ênfase na frase, né? Eu vou à rua, então o que? Estou alegre porque eu vou à rua. Eu vou à rua, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma pergunta, por isso eu vou usar o pontinho de quê? Pontinho de interrogação. E o pontinho final, quando eu quero finalizar a frase, quando não vou falar mais nada. Então, eu vou à rua, então eu estou afirmando alguma coisa. Mas tem a vírgula. Para que será que serve a vírgula no texto? A vírgula, gente, a gente usa a vírgula para dar pequenas pausas. Por exemplo, eu vou à feira e vou comprar mamão, laranja, banana e maçã. Então eu dei o quê? Eu dei pequenas pausas. Então eu tive que usar o quê? Eu tive que usar vírgula. Se eu chegasse aqui e dissesse assim, eu vou à feira comprar maçã, banana, laranja, ninguém vai entender nada. Nem eu mesmo vou entender o que eu vou comprar. Mas se eu disser assim, eu vou à feira e vou comprar laranja, vírgula, maçã, vírgula, banana e pera, por exemplo. Então eu fiz o quê? Eu dei pequenas pausas entre as palavras. Então é para isso que serve o quê? A vírgula. E os dois pontos, para que será que serve? Os dois pontos, gente, é para indicar que alguém vai falar. Por exemplo, Roberto chamou José e falou. Então, quando esse falou, vai indicar o quê? Vai indicar que ele vai falar. Então, eu vou usar esses dois pontinhos aqui, ó. Certo? Vai indicar a fala de alguém. Vai indicar que alguém vai falar. E o travessão vai indicar a fala de alguém. Por exemplo, Roberto chamou José e falou. Então, após esse falou, eu vou usar o que aqui, gente? Dois pontinhos, porque vai indicar a minha fala. Qual será a fala que foi? Vamos ver? José, vamos à rua. Então eu tive que usar o quê? Eu tive que usar o travessão, tá certo? Por quê? Esse travessão aqui vai indicar a fala dele, tá certo? Que ele ia falar. Aqui indicou que ele ia falar. E o travessão, a fala dele, tá certo? O ponto e a vírgula, dá uma pausazinha maior, tá certo? Uma pequena pausa maiorzinha um pouquinho. É diferente da vírgula. A vírgula é uma pequena pausa, certo? E a reticência vai indicar o quê? Vai indicar que eu tive, que eu ia falar alguma coisa e esqueci, certo? Então eu vou usar o quê? Vou usar a reticência porque eu vou continuar ainda o que eu iria falar, tá certo? Então observe quanto a pontuação é importante no texto, numa produção textual, na hora da leitura, porque sem isso aqui, ó, a nossa leitura fica incorreta, porque eu não vou saber quando é que eu vou parar, não vou ter tempo para respirar, certo? Então a gente tem que ler o texto com esses pontinhos aqui, usando a interrogação quando for interrogação, a vírgula quando precisar de usar, a exclamação quando for usar, o ponto final quando precisar, ok? Então essa foi a nossa aula, um beijo e até a próxima.